Boa noite, Filadélfia, boa noite, Pensilvânia no geral, né? Todas as cidades aí conectadas conosco na Rádio Philly USA para mais um programa Philly Helpline. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial que mora no meu coração e de muitos daqui da Filadélfia, né? Que é a Mainara Mustafa, assídua em todos os programas, né, Mainara? Sempre lá dando meus coraçãozinhos, Isso. comentando, gosto muito. E ela hoje veio aqui para falar um pouco sobre a vida dela, sobre como ela tem sido resiliente aos desafios que ela tem vivenciado, né? E fala um pouquinho quem é a Mainara Mustafa. Vocês querem saber, gente? É. Eu sou filha de... Sou a filha mais velha de 4 filhos. Da minha mãe Lúcia e Mahmoud Mustafa. Meu pai já é falecido. Quando eu tinha 17 anos ele faleceu, infelizmente. E sou mãe de 3 filhos. 2 meninos lindos, o Victor de 12 anos, Vinícius de 9 e a Júlia, meu rapinho do Tacho, de 5 anos. E esposa do Edson de Lima, que é o meu parceiro aí de vida. Já estamos há 14 anos juntos na luta, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E então, isso, uma pessoa sonhadora, assim, eu me considero uma menina, né? Uma pessoa que sonha, que ainda sonha, porque apesar das circunstâncias que eu vivo, da situação que eu já passei uns meses, há um ano atrás, há quase 2 anos venho vivendo, tenho os meus sonhos, tenho meus objetivos também, todos os dias lutando para poder não perder o foco deles, porque não é fácil, mas eu procuro não perder também as minhas habilidades que eu adquiri aqui, de ser mãe, né, com meu filho mais velho tem 12 anos, e trabalhar, tentar aos pouquinhos, devagarzinho, tá sempre me mantendo ativa de alguma maneira, em casa. Às vezes, agora, depois dessa pandemia, bem devagarzinho eu ainda tento ajudar em casa com algum dinheiro que é com a limpeza. Tenho alguns clientes que me consideram muito e me abrem as portas para poder estar me ajudando, porque é uma troca, né? Eles precisam de mim e eu preciso deles financeiramente também. E eu sou essa aqui, eu sou bem original, eu tento ser original mesmo, né? Ser bem sincera com os amigos, ter a palavra amiga, de repente se eu puder estar ajudando com a palavra amiga, eu tô também. Sou meio na minha também, se eu tiver que ficar na minha, eu fico na minha, mas eu sou essa Mainara que muitos conhecem, de alguma maneira, um lado meu, de trabalho. Minha mãe está me assistindo como filha, os meus filhos, meu marido, cada um tem uma versão minha, né? Lógico que tem uns amigos que tem um lado mais divertido, de repente, porque a gente se diverte mais, dá risada, fala muita coisa, como é que fala? Se diverte mais com as conversas, etc. E de onde que você veio do Brasil, Mainara? Eu sou amazonense, filha de 2 amazonenses, né? Meus pais são amazonenses. Criada em Rondônia, minha vida, até os 17 anos eu morei em Rondônia, até o meu pai falecer. Aí com a morte dele, minha mãe voltou para o Amazonas novamente. E aí eu vim parar aqui. Resolvi me jogar no mundo. Estamos aí no mundo. E tá aqui conosco na Filadélfia. Para você que tá aí conectadinho com a Rádio Philly USA, você está no programa Philly Helpline, que é um programa toda sexta-feira às 7 horas p.m., né? Para você que está aqui nos Estados Unidos, e 8 horas da noite para você que está aí no Brasil. Seja bem-vindo. Toda sexta-feira tem informações sobre a área da psicologia, saúde mental, saúde como um todo. A gente trata aqui a saúde como um todo. E hoje nós estamos falando aqui com a Mainara Mustafa. Ela vai trazer um pouquinho sobre resiliência, que é muito importante o ser humano ter esse artigo precioso na sua alma, na sua vida, e ela é um exemplo disso. Mainara, como que você chegou aqui nos Estados Unidos? Ai, Ui! essa pergunta é bem difícil. O que te trouxe aqui? Qual é o seu sonho? Quando eu vim pra cá eu era muito nova, eu tinha 19 anos.
Hoje eu fico vendo as meninas de 19 anos, pra mim são criança, né? Eu tenho meu filho de 12 anos, eu sei que falta um pouquinho pra 19, mas eu bem perto, eu fico imaginando, poxa, meu filho com 19 anos jogar igual me joguei pra vir pra cá, eu não acho que eu não teria, eu acho que, falei pra minha mãe, que se ela não amarrou meu pé, no pé com a corrente, assim, no pé da mesa, em algum lugar pra não deixar, mas quando a gente tem cabeça dura, quando é mais adolescente, naquela fase bem difícil, que quer ganhar o seu, quer ter seus sonhos impossíveis, né? Mas o que me trouxe aqui foi, eu acho que, na verdade, quando eu perdi meu pai, eu fiquei muito perdida, assim, sem saber. Eu tentei estudar, tentei vestibular lá no Acre, na Rio Branco do Acre, e eu não me senti feliz, não passei, e aí aparecer a oportunidade de vir pra cá. Vim pelo meio mais perigoso, que era pelo México, né? Vim só eu e Deus, e um casal de brasileiros, a Tatiane, e na época era o namorado dela. E eu sozinha, era nós três, mas era cada um por si, eram os dois e eu sozinha, né? Mas foram os companheiros na metade da viagem, eu falo que tem uma história, né? Tem uma história, sempre tem uma história. E vim pra cá atrás de aquele plano, né? 3 anos, juntar dinheiro pra comprar um carro no Brasil e dinheiro para poder pagar minha faculdade no Brasil também, porque não existia essa de Enem. Eu fiz o primeiro Enem que teve, mas não tinha essa de pegar os pontos e ajudar a achar uma faculdade, né? Era tudo ou particular ou federal. E eu vim atrás desse sonho. 3 anos, era a minha marca, 3 anos aqui para eu poder conseguir os objetivos, né? E nesses 3 anos, com 3 anos de América, eu tive meu primeiro filho. O planejamento já estava determinado. Tomou outro rumo. Totalmente diferente. Eu tive meu primeiro filho, foi meu filho Victor, de 12 anos hoje. Rapaz, nossa, como o tempo passa rápido. E aí os meus objetivos foram mudando. Eu comecei já a pensar como que ia ser eu voltar pro Brasil. Eu comecei a planejar minha volta pro Brasil. E todas as vezes que eu tentei, sempre acontecia um contratempo, indicando para ficar. E aí apareceu, eu tive meu segundo filho, Vinícius, de 9 anos. E aí eu fui ficando e hoje eu tenho 3 filhos, né? Antes de eu ficar doente, não tinha como eu chegar no Brasil com 3 filhos, porque a gente, todo mundo sabe, né, gente? As informações do Brasil, que tá difícil, com 3 filhos, isso, aquilo, outro, e acaba que a gente vai ficando, anulando a volta pro Brasil. A minha mãe sempre vem para poder estar com a gente, cuidar. Ela já tá um tempo comigo cuidando de mim, então eu fiquei me acomodando mais. E assim eu tô até hoje, né? Meu sonho virou o sonho dos meus filhos agora, né? De alguma maneira. E mediante a tudo isso que te trouxe aqui, você começou a trabalhar, você conheceu o Edson, né? Se casou, teve seus filhos, começou a trabalhar, trabalhou muito. Bastante. E aí, de repente, acontece uma série de coisas na sua saúde que você não entende. Como que você descobriu que não estava bem, que estava na hora de procurar um médico? Foi em 2018, foi um ano muito difícil para mim, foi um ano muito assim mesmo. Eu tive momentos assim de, graças a Deus, né, de aproveitar a minha vida. Eu me casei na igreja em maio de 2018. Acho que foi a melhor fase da minha vida naquele ano. Foi meu casamento, o dia mais feliz da minha vida. Fora os meus filhos e tudo. Meu casamento, né? A bênção de Deus sobre o meu casamento, que há anos eu estava, como é que fala? Convencendo o marido a casar na igreja, né? Sair desse negócio que juntado com fé casado eu quero a bênção divina, vamos lá. E aí, eu já estava passando mal, descobri umas enfermidades nos meus rins, em janeiro de 2018. Vinha me tratando, passando muito mal. Eu achava que eu estava doente, muito doente. Isso não era nem eu acho que nem era nem a ponta do iceberg, né? E aí eu me casei e eu fui só piorando a minha condição física, eu sentindo muito, muito cansada, muito cansada. E nos últimos 2 anos, antes de acontecer isso, eu sentia meu estado físico muito lento, sabe? Eu já não tinha o mesmo pique de trabalhar, era um negócio muito estranho, eu não tinha nem como descrever na época, mas eu sei que eu sentia o meu físico muito lento, muito lento. A mente ia, mas o corpo não acompanhava. E aí esse ano fui descobrindo, eu ia ao médico todo mês, eu tava ficando com vergonha da médica, no postinho que tinha lá perto da minha casa.
E eu falava assim, olha, eu tô sentindo uma coisa muito estranha, porque não é lógico, eu tô sentindo o meu corpo estranho. Tem como a gente entrar numa máquina e ver o corpo inteiro pra ver se tá tudo certo? Porque eu tava ficando, eu sentia, mas eu não tinha dor, sabe? Nada me incomodava, mas eu sentia muita fraqueza, uma fraqueza que era inexplicável. E meus exames de sangue, tudo apresentava, ok, tá tudo certo, você não tem nada, isso é coisa da sua cabeça. Bom, eu orava todo dia, Senhor, que isso é coisa da minha cabeça. Aí em setembro eu acordei uma bela noite com minhas mãos e meus pés dormentes. E eu fiquei com medo, me apavorei, corri pra emergência, porque não era coisa de médico de postinho, era pra emergência. Cheguei lá, eles me diagnosticaram com uma pneumonia no lado direito, se eu não me engano, do meu pulmão. Me passaram remédios, uma bombinha que eu nunca tinha usado. Voltei na minha médica que me acompanhava no postinho. E ela falou assim, ó, você tem que usar isso aqui certinho, você vai sarar. Mas eu falei assim, mas o que eu tenho? Porque ninguém me falou o diagnóstico. Por que eu tenho que usar essa bombinha? Tava com uma falta de ar bem razoável nessa época ainda. Aí de setembro a outubro, eu comecei a ficar com muita falta de ar. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia... sempre à noite eu sentia, deitar reto na cama, né? Eu sempre deitava com muito travesseiro, igual se eu estivesse grávida. Como se algo estivesse me sufocando e uma falta de ar muito grande, muito, me incomodava muito. De dia eu tava bem, mas à noite eu não conseguia dormir. Aí de dia eu comecei a amanhecer muito cansada. Eu acordava como se eu tivesse corrido uma maratona e eu ia trabalhar assim mesmo. Não, tô bem, é alergia. E aí até que desse um mês que eu fiquei na minha casa me recuperando, de repente eu piorei, eu comecei a sentir fraqueza nos meus braços. Eu não tinha força nos meus movimentos do meu braço. Eu fui limpar a minha casa, peguei o rodo. Eu peguei o rodo, mas eu não tinha força de poder usar ele para limpar o chão. Me apavorei novamente, liguei para a moça que traduzia com a médica lá no postinho. Aí ela me atendeu, de urgência lá, me atendeu, e ela logo viu que o oxigênio do meu sangue estava 50%. Nossa. Muito baixo, lógico, Muito né? baixo. Minha pressão estava baixa, meu coração, batimento cardíaco estava 160, e aí começou. Isso foi no dia 15 de outubro, foi numa segunda-feira. Aí começou, eu fui pra emergência, ela me obrigou a ir pra emergência. Fui, e lá na mesma emergência que eu tinha ido, eles aprofundaram com os exames e descobriram que meu coração estava muito doente, ele tinha crescido e a função dele de 55% estava a 10. Uau. 10, 15. E eles ficaram assim, o cardiologista que me atendeu, né, no dia seguinte falou... Você desmaiou? Você nunca sentiu nada? Como você teve 3 filhos normais, assim, parto normal? Você nunca sentiu nada? E foi assim, até hoje, todos que me acompanharam têm essa mesma questão. Como que eu não tive nenhum tipo de sintoma, né? do decorrer da vida, né? Então, e foi muito rápido. Quando eu descobri, praticamente já estava com o pé na cova. Nossa! Literalmente falando. Susto. Muito. E aí foram 15 dias internada, aí colocaram um ICD, um desfibrilador no peito, e eu fui pra casa. Isso eu passei por 3 hospitais, né? Um jogando pro outro que não tinha. E aí colocaram e fui pra casa. E eu achando que tava tudo bem. Minha mãe veio minha mãe tava no Brasil, veio pra cá, assim, sabe, no piscar de olhos. A imigração parou ela no aeroporto, foi aquele desespero, achando que não ia entrar. E meu irmão que mora aqui, me acompanhou e ele que tomou a frente da comunicação com os médicos. E eu deixei pra ele. Qualquer coisa que o médico tinha que falar, por favor, Gustavo, fala com ele, porque eu não entendo, eu não quero entender. Né? Eu bloqueei, literalmente eu bloqueei os meus ouvidos pra qualquer notícia que... Negativa. Né? Pesada. Foi, e assim foi. Passou-se, posso continuar assim? E aí passou-se, isso foi em final de outubro, fui pra casa. Aí até março eu tava tendo acompanhamento com os médicos. Infelizmente eu não consegui nenhum tipo de seguro para me ter um acompanhamento com um especialista no caso do meu problema lá em New Jersey. Foi muito árduo mesmo. Bateu a preocupação, né, de como que eu ia me tratar. E eu já não podia viajar, pegar um voo, nada, porque eu tava num caso delicado mesmo. E os médicos de lá de New Jersey falaram assim, olha, você tem que procurar um especialista urgente.
vai para a Universidade de Filadélfia, tenta entrar lá, porque o seu caso é um caso que a gente não tem saída para você. E aí eu tentei entrar, consegui ser atendida, tô lá até hoje, e eles literalmente salvaram a minha vida. Né? Com a ajuda de Deus, com certeza, e eles salvaram a minha vida. Eu passei a querer saber o que estava acontecendo com o meu corpo, com o meu coração, o que eu poderia fazer para poder melhorar mesmo, porque eu já fazia um monte de dieta, tomava muito remédio, mas eu não sabia para que era, né? Hoje eu sei, cada um, né, e tudo, me administro sozinha lá, com a ajuda da minha mãe, do meu marido lá. Meus filhos são os meus, que cuidam muito de mim também, que eles estão sempre me lembrando de alguma coisa, se eu esqueci ou não em casa. Quando eu passei a tomar a frente da minha situação, eu comecei a ter mais força, sabe? Eu vi que a situação era muito mais do que eu imaginava. Que eu tentava imaginar que eu ia ficar bem, que ia passar, tarará, que eu ia ficar bem de novo, voltar a trabalhar, aquela vida louca de trabalho, filho da babá, filho na escola, e filho vai pro futebol, vai pro karatê, eles tinham as atividades dele, e era tudo eu que administrava a vidinha deles e a minha, né? E aí eu ficava, não, vou voltar, vai passar. Mas quando eu tomei frente da minha situação, foi duro, sabe? Eu, literalmente, eu sou católica, vou falar, católica apostólica romana. Eu me entreguei para Deus, os meus pensamentos, os meus sentimentos, porque eu não queria sentir medo. Porque eu não podia chorar, pra comer de conversa, né? Com vontade de chorar. Com muito Mas esforço. E aquilo pra mim também eu não podia chorar, eu não tinha nem, meu coração não aguentava nem isso, no caso, né? E foram dias, entrei no hospital dia 15 de março, lá no universitário, lá em Filadélfia, aqui em Filadélfia. E fiquei 15 dias direto lá, com muito medicamento, nenhum funcionava pro meu coração. Saí com medicamento, no momento não lembro o nome, que ele era um soro que vinha pelo meu braço aqui, e conectado com o coração, que o remédio ia diretamente pro coração, né? Eu fiquei uma semana em casa, e tive uma recaída brutal mesmo, voltei. Aí foi quando eu senti a primeira dor no meu peito, que eu nunca tinha sentido até então, né? Apesar da cirurgia que eu tive aqui, que eu senti dor da cirurgia, mas nunca senti dor no meu coração. Foi horrível. Nossa, foi triste. Assim, meu Deus, eu sou de carne e osso mesmo, porque eu tô sentindo, eu não quero morrer agora não. E eu sempre pedindo a Deus força, porque eu sempre pedi, eu acho que a minha força literalmente foi Deus e os meus filhos. Porque eu pedia pra Deus poder viver, pra mim poder criar os meus filhos. Porque como meu pai faleceu cedo, os meus irmãos cresceram sem meu pai. Eles tinham uma média de 6, 7 anos por aí. E é muito triste um filho crescer sem o pai. Eu sei a realidade de muita gente, né? Que passa por isso. E eu queria muito ter esse privilégio, porque a oração que eu faço desde o dia que eu soube que eles estavam no meu ventre é poder viver o suficiente para criar os meus filhos, sabe? Educá-los, estar presente, marcar a vida deles, assim, a mãe deles, tudo. E eu pedi muito a Deus, Senhor, por que você vai tirar logo agora? Eles são pequenos, precisam de mim mais do que tudo nesse momento. E aí foi eu focando nisso mesmo que eu... Pela fé. Pela fé, sabe? A confiança mesmo. Eu me joguei ali e vinham muitas notícias. Eu voltei para o hospital. Eu já precisava de Eles não queriam falar para mim, mas eu precisava de um transplante para ontem, né? Era um transplante, meu coração não aguentava mais. Ou seja, o diagnóstico é: teu coração não aguenta mais, você precisa de um coração novo. Isso, eles tentaram, mas infelizmente nada funcionava e era aquilo. Ou era transplante ou era transplante. E aí veio a questão, você não tem seguro. E aqui um órgão é pago. A cirurgia de um transplante é paga e é muito caro, né? E eu não sabia. Eu acho que muita gente, não sei se todo mundo sabe ainda, mas eu não sabia disso. Eu achava que era igual no Brasil, que precisa de um órgão e acontece. Você entra na fila, né, na lista de transplante e vai lá. Não. E aí ficou por isso. Você precisa de um transplante. Eu falei assim, ok. E aí? Aí eu comecei a me sentir muito desolada de novo, assim. Um pouquinho, assim, pô, eu tô dentro de um quarto que eu não podia levantar da cama. Eu me sentia bem, mas eu não podia levantar da cama. O cocô tinha que ser no pinicão, que eu chamava de pinicão. Foram os limites que eu conheci do ser humano também. Como valorizar pequenas coisas, sabe? Ir ao banheiro, escovar um dente, tomar um banho, sabe? Necessidades biológicas mesmo do ser humano. Que a gente não percebe, sabe?
valorizar a vida mesmo, simples conversa, um momento em família, com os Um olho no olho. Nossa! E aquilo foi, eu comecei a ver, sabe, eu sofri no começo. Na primeira internação eu já passei por isso, do pinicão. E eu falei assim, gente, eu não vou fazer cocô nesse pinicão. Eu me recuso. Eu me recuso a fazer cocô no pinicão. E aí, era uma aceitação. Tudo é questão de aceitação. Quando você aceita a sua cruz, ela fica mais leve, sabe? Eu tirei essa conclusão, vivendo a situação. E o foco em Deus, minha confiança em Deus foi o que de repente não, né? É o que me fez levantar. Me fez lutar pela minha vida, porque era esse diagnóstico de um transplante, vamos tentar, vamos conversar, estamos tentando conversar com alguém, os médicos, né? Tentando conversar com um e com o outro. A comunidade brasileira, em Beverly, em Riverside, Delran, em Filadélfia, fizeram uma comoção, pra mim foi imensa, sabe, histórica da minha vida, que tentaram arrecadar dinheiro, fizeram festa, fizeram marmita, fizeram de tudo. O pessoal lá, o Padre Queimado, o Padre Rafael, foram duas pessoas, assim, muito, muito importantes. Muitas pessoas, gente, desculpa se eu não falar o nome de vocês, os amigos que ficaram comigo lá no hospital, sabe, minha madrinha esteve junto com a minha mãe, me velando lá todos os dias, lá com as suas orações. Isso foi depois de muita coisa que tinha acontecido, né? Nessa conclusão do transplante, apareceu uma luz. Eu tinha 2 anjos lá no hospital, 2 assistentes sociais, a Rachel e o Elliot. E eles foram que ajudaram a comover os médicos, o hospital. Aí foi quando eu conheci o EUVED, o aparelho que sustenta o meu coração, que era a única saída, né? Porque eu precisava de um coração, precisava de um coração, mas eu não tinha como conseguir isso. Eu não tinha seguro, eu não tinha 5 milhões de dólares, né? Eu não tinha onde cair morta. E eu questionando os médicos. Foram muitos médicos conversar comigo que eu tinha que voltar pro Brasil. Mas eu falei assim, ok, mas como é que eu vou voltar pro Brasil? Eu vou chegar morta lá, né? E aí ficava aquela questão, você não tem mais tempo, você vai morrer. E aí foi quando eles conseguiram, não sei te falar detalhadamente como foi a maneira, mas com muita luta, o meu aparelho. E aí foi uma doação, o hospital ajudou com uma cirurgia. E eu conheci o EUVED, foi muito difícil também, porque é tudo aceitação, né? Você não poder tomar um banho de chuveiro, você não poder ir pra praia tomar um banho de piscina, essas coisas que, detalhezinhos que a gente não dá muito conta, conta disso, né? E aí foi quando a batalha realmente começou, porque foi a luta contra o tempo. A cirurgia, que era só pra ser uma, foram 3. E tentar descansar o coração, que estava muito, muito forçando, cansado. Ele bateu por máquinas, né? Eram 2 máquinas. Eu tenho várias cicatrizes na minha barriga. Eu tive 7 ou 8 tubos saindo da minha barriga, do meu abdômen. Até o meu coração aceitar essa máquina. Foram sido dias difíceis para quem me assistiu, para mim e para quem estava do meu lado, que era minha mãe, era minha madrinha. Os meus filhos não podiam estar lá, lógico, porque era UTI. Aqui é diferente, né? No Brasil não pode ter acompanhante. Aqui pode ter acompanhante, no máximo 2 pessoas juntas. Eu tive anjos cuidando de mim de tal maneira. Eu via pessoas que nem estavam na sala, estavam delirando de uma maneira que eu via, eu conversava, eu dormia, oi, tudo bem, dormia de novo. Mas assim, e a determinação de que eu ia sair. Eu tinha certeza que eu ia sair. É isso aí. Quando os médicos viam, eu falei, Senhor, tô com meus ouvidos. Que eu escute só notícia boa. Mas até hoje é meio constrangedor. Vou lá e eles ficam assustados. Quando eu saí do hospital, eu tô pulando muita parte, né? Porque a história é bem longa. Quando eu saí do hospital, que foi final de maio, eu voltei... Do ano passado. Do ano passado. Isso foi tudo do ano passado. E aí eu saí do hospital, saí o palitinho, o corioço, né? E eu não tinha me dado conta disso, né? Só me dei conta quando eu me olhei no espelho em casa. Que eu fiquei, uau! E eu não me sinto assim, eu não me sentia, no hospital eu não me sentia doente. Eu me sentia que eu tava lá cuidando da minha saúde, mas sem muito detalhe. Eu não queria nem olhar pro meu corpo, na verdade. Eu queria poupar a minha mente e pra poder manter foco, né? E aí, eu... me perdi. E aí... Em maio.
Aí eu saí do hospital e aí com um mês eu voltei pro check-up. Aí o pessoal a equipe do cirurgião passou por mim no hall do hospital e voltou e falou, Mainara, a minha mãe deu risada, minha mãe ficou feliz de ver a equipe, né, meu irmão. E eu tava até acompanhada, que eu fiz muitos amigos nisso, né? Fiz amizade muito gostosa, foi assim que a gente se conheceu, né, Cássia? Com a Aminda. Beijo, Aminda. Uma tradutora, foi a tradutora que esteve do nosso lado lá, que tava lá também lutando, porque ela via as injustiças, né? Porque a gente acha que pode, mas não pode, ela queria não, mas ela deve receber o coração, eu lembro que era o impacto, eu lembro, Aminda. E aí... Foi muito difícil, assim, mas ela trabalhando, mas ela se tornou amiga nossa, sabe? Muito fiel mesmo, espero que ela esteja assistindo com a gente. E o pessoal, a equipe da cirurgião passou sobre mim, parou assim, perguntou, Mainara? Oi, hi. Ela falou assim, eu não acredito, porque eles tinham certeza da maneira que eu cheguei lá. E pelo que eu passei, tanto de cirurgia, né? Eu acho que eles tinham certeza que eu não ia escapar no modo de falar amazonense, né? Eu não ia escapar daquela situação. E de repente tava eu bonitona, magérrima, que é moda ser magra, né? Porque eu tava na moda. Isso aí. Tirando os pontos positivos, assim, né? Sim. E aí eu andando magérrima, batom no rosto, porque eu tava usando aparelho, eu tava tão horrorosa, menino, um aparelho que não podia tirar. Machucou muito a minha boca. Eu sofri com aquele aparelho, viu? Foi uma das partes muito difíceis também, que eu não conseguia comer. A minha boca machucou toda, nossa. E foram pessoas, eu lembrei da Rose, que a Rose levava pra mim um protetor de colocar no aparelho, é tipo uma cera, cera, né? Que colocava no aparelho, nossa, mas eu sofri com aquele treco. E aí, eu tô aqui, ela falou assim, nossa, é incrível você andando. Porque a expectativa era de que eu iria ficar de cama um bom tempo, né? Porque eu tava fraca, desnutrida. Eu fiquei desidratada, um bom tempo, fiquei anêmica, fiquei bem malzinha mesmo, porque eu fiquei um tempão. Eu perdi um pouco da visão na época, perdi o paladar, eu não senti o paladar. O que mais? Eu não tô lembrando o que mais. Teve que fazer algum tipo de fisioterapia? Sim, durante lá eu tive que fazer, porque eu tive que acostumar com a minha maquininha, né, depois da cirurgia. Depois que eu saí da UTI, eu fui pra uma outra ala, porque era só pra me poder recuperar. Aí eu ficar em pé, eu descobri que a gravidade é tão grande no corpo de uma pessoa que tá na cama, que eu acho que eu relembrei como uma criança voltar a andar. Porque esse dia foi muito impactante pra mim. A fraqueza das minhas pernas, das pessoas me segurando, parece que tinha um imã me puxando pra baixo e minhas pernas tentando criar força, e meu corpo tentando criar força já pra carregar essa máquina, né? Eu tinha que acostumar. Eu tinha que sair com ela de lado, a mãozinha carregada assim no meio, uma mochilinha do lado. E foram fases. Era igual dizem os médicos hoje, um dia após o outro. Até hoje é assim, um dia após o outro eu tô me reconstruindo. Até hoje estou me reconstruindo, porque tem os bad days, né? Porque a gente fica mal, eu já pensei em desistir, né? Eu fico vendo meus filhos, às vezes eles tive que mudar de uma casa, como eu moro de aluguel, nós tivemos que mudar de New Jersey pra cá, e aqui o espaço é pequeno, e eles estão agora assim, como é que fala? Com essa pandemia, parece que esse espaço sendo pequeno, ficou difícil pra eles também, sabe? Isso me faz, às vezes, me sentir culpada da situação, de ser difícil pra eles, de alguma maneira. Que a gente muda a vida, eu mudei a vida dos meus filhos, de uma maneira total, assim, dramática. Brusca. Muito mesmo. Não que eles me cobrem, mas eu sinto que às vezes, eu me sinto um pouco culpada da tristeza, da falta. É tanta coisinha que eu fico vendo assim, aí eu tenho aqueles dias que tenho vontade de, ok, vou desistir. Eu acho que eles ficam bem sem mim. Eu sei, opa, não, vamos parar, vamos pensar coisa boa. É um dia após o outro, sei lá, vamos pensar. E eu oro muito, sabe? Peço muito a Deus força. Coloco os recadinhos pra mim lá no meu espelho, no meu abajur. Coragem, levanta, foco, força e fé. Isso aí. Porque a gente não pode desistir, sabe? Não. E eu só ganhei. Do dia que eu coloquei o aparelho, que eu tava bem mal mesmo, até hoje eu tô bem, tão bem que eu tô gordinha. Cresci muito mesmo. Cresci pros lados essa pandemia. E tô bem.
Tenho minhas recaídas, mas não, o coração tá indo ótimo. Ele se adaptou com um aparelho, sabe? Ele não teve rejeição, graças a Deus. Tudo funciona normalmente. Tomo 12 remédios por dia. A gente tá ok, estamos tomando remédios. E é eles que vão me sustentar. Peço a Deus que abençoe todos os dias meus remédios, que eles possam me curar. De repente, um milagre eu já vivi, mas eu quero mais. Sim. A gente tem que ser positivo, em Mente tudo, positivo. né? E você... Quando que chegou essa mochilinha pra você? Você carregava de lado a bolsa, era bolsa, pesada. Aquela uma bolsa especial dela mesmo, do Elvete, né? Encaixadinha. Aí eu tenho essa mochilinha. Os amigos, gente, final de ano, Natalzinho. Quem quiser dar um presente, a mochilinha assim, pra Mainara. Eu tenho essa agora, meu marido me deu eu não lembro se foi de Natal. Memória fraca é uma coisa que eu já tinha, agora tá pior. Mas se eu não me engano foi de Natal que ele me deu. E o aniversário, que eu faço aniversário em janeiro. E aí ela tá sendo pra tudo. Vou pra todo lugar, vou pra sala da cozinha pra sala, da sala pro quarto. E essa pandemia eu não posso sair pra lugar nenhum. Às vezes eu dou uma saidinha. Já estou indo na casa de alguns clientes que eu tenho, mas é muito cuidado, né? E hoje eu tô aqui, tô feliz de sair de casa, além de fazer essas coisinhas básicas, né? Porque a gente se sente muito preso. Pra mim não foi muita diferença, porque eu já não saía mesmo, né? Porque tem as minhas restrições, assim, pra mim ficar bem, pra não ter uma recaída ou uma gripe, porque qualquer gripe. Pra evitar qualquer tipo de bactéria, de vírus. Isso. Então, pra você aí que tá entrando agora na Rádio Filho USA, que tá ficando conectado aqui no nosso programa Filho Helpline, nós estamos aqui com a Mainara Mustafa contando o momento dela de vida, onde ela recebeu uma notícia em que o seu coração estava fraco e precisava de um transplante. E aí ela teve muita resiliência de acreditar que ela precisa viver um dia de cada vez e com positividade, né? Verdade. Ela buscando positividade para si mesma, com bons pensamentos, não só para ela, mas também para os que estão ao seu redor, que é a sua família, né? Seus filhos, mãe, marido, né? Os parentes, né? Então, assim, hoje eu fiz questão de, nesse programa de psicologia, esse tema resiliência ele é muito importante, porque nós vemos que nos consultórios médicos e até psiquiátricos e psicológicos, onde a gente ali está fazendo terapia, quantas pessoas querem desistir? Às vezes, eu sei que o nível de dor é diferente, né? Às vezes é o mesmo nível de dor, situações diferentes. Mas às vezes a pessoa precisa ter esse choque de ouvir a história do outro para tentar entender que parece que não é tão assim, né? Não é para abrir mão tão fácil da vida, né? Mas às vezes escutar o sofrimento do outro faz bem pra gente, de alguma maneira, né? Sim. Nos faz pensar. Sim, sabe? valorizar a nossa vida, né? Exatamente. As oportunidades. Quando eu estive no primeiro momento internada, eu tava no leito, lá em New Brunswick. Tava longe de casa, era longe 1 hora de casa, né? E aí eu tava no leito que tinha várias camas. E nessas camas tinham pessoas que não podiam levantar de verdade, eram senhorinhas. E era tudo senhorinha, só eu lá de jovem. Eu ficava assim, poxa vida, né? E eu vi, a minha vontade era levantar e ajudar, mas eu não podia. Mas aí eu ficava observando elas, sabe? Sozinhas. E eu recebia meus amigos, recebia minha família, sozinhas, a enfermeira cuidando delas. Muitas poucas pessoas estavam lá. E eu comecei, de alguma maneira, a perceber aquilo, sabe? Ali eu já comecei a trabalhar o meu psicológico de alguma maneira, porque poderia estar vindo mais, sabe? Pra mim estar lutando, porque eu não queria estar naquela situação também. Desistir, a senhorinha lá dormindo, tão triste, eu ficava imaginando o que estava passando pela cabecinha dela, porque ninguém visitava ela, porque, gente, quando a gente está doente, quando a gente se encontra doente, porque a gente não escolhe ficar doente. Essa época do Covid-19, eu acho que a gente tem maneiras de evitar, sim, né? Sim. Muito. Mas ninguém quer ficar doente, principalmente uma doença que você não tem como administrar, não tem um remédio para sarar e nada. Vamos colocar no meu caso. Ou com uma pessoa de um câncer, por exemplo, também. A gente, uma palavra amiga, um amigo que lembra de você, te liga, te faz uma visita, sabe? Te dá um ouvido, quer te conhecer, quer conversar com você, é tão gostoso, sabe? Isso é tão...
na hora, no momento, não parece, mas isso aquilo faz tão bem. Aconchega, né? Demais. Acolhe. Quando eu estava internada, eu recebi visita de pessoas que eu nem conhecia. Uhum. Me fazia me sentir importante de uma maneira que eu falava assim, que Deus enviou aquelas pessoas para poder fortalecer. Filha, eu tô aqui. Filha, não desiste, eu tô aqui do teu lado. A luta é grande, mas eu não desisti de você. E eu sempre escutava aquilo das pessoas. Assim, de uma maneira que só eu estava vendo, escutando, sabe? E eu escutava muito assim, eu vim aqui te dar um apoio, mas eu acho que você que me apoiou. Me deu uma força, porque eu tava... Só. Eu vim achando que você ia estar caída, muito mal. Nossa, você nem parece estar doente, porque o seu semblante é outro, não é de uma pessoa. Eu ficava, mas é Deus que tá. E ele, Cássia, é o helpline aqui. Gente, Deus é tão maravilhoso. Ele sabe, ele é o remédio principal dos nossos problemas. E físicos, psicológicos, e principalmente físico, no caso. Psicológico também, mas quando a gente tem Deus, o foco em Deus, a fé, a confiança de você, assim, Senhor, eu sei que eu creio, mas aumentar a minha fé, isso é literalmente verdadeiro, porque isso, quando você conversa com Ele, se entrega mesmo, assim, Senhor, toma conta da situação, porque eu não sei o que fazer, eu não tenho poder de controlar, Ele resolve tudo. Eu falo porque eu sou prova, eu vi a Deus agir de pequenos detalhes lá naquele hospital, sabe? Eu tive presença demais, eu via. Eu tinha certeza que era Deus cuidando. Um dia que em cada detalhe. eu tenho uma amiga que ela marcou muito, a Valdirene. Val, não sei se você está assistindo, Val. A Val do Vilmar. São várias Vals. Um dia ela me ligou e eu tava chorando. Perguntou como é que eu tava, eu falei assim... Val, eu acabei de ter a presença divina de Deus aqui no meu quarto. Eu não acredito que eu vivi, não tive nem chance de tirar foto, nem de filmar. Mas pra mim era uma solução, porque eu fui dormir, uma noite anterior eu fui dormir desolada, desistindo, porque eu precisava de um seguro, uma aplicação, mas como eu não morava em Filadélfia, não ia dar certo, eu ia voltar pra minha casa... Pra situação que eu tinha chegado antes, assim, a situação difícil, que eu não ia ter cuidados médicos, né? Pra mim era um problema enorme. Eu tava arrasada. Eu ia receber alta morrendo, de alguma maneira. E eu dormi entregando pra Deus, Senhor, pega na minha mão, tinha uma música lá, eu tava escutando aquela música e falava que eu ia pegar na mão dele e ele ia me guiar. Que ele pudesse me orientar, que ele pudesse tomar conta mesmo daquele problema. E no dia seguinte, eu fui fazer minhas orações na janela linda da manhã, o sol batia lá. Comecei a orar, muito chateada ainda, acordei com aquele negócio ruim, aquele tristeza. Aí chegou o médico e os anjos dele. Eu falo que chegou Deus e os anjos dele. E eu falei uma palavrinha com ele e ele resolveu tudo. Então pronto, você vai se tratar aqui, mudança de planos, ela vai conseguir tudo que ela precisa aqui no seu hospital. Foi uma situação assim... Parece boba pra todo mundo, né, que não entende, mas pra mim era tão grande, igual os probleminhas que a gente tem, de repente faz, né? E eu deixei na mão de Deus, ele resolveu de uma maneira tão assim, sabe? Foi tão... E pra mim aquele foi presença divina, porque eu dormi chateada e acordei com aquele milagre que eu falei que era Deus presente naquele momento, e marcou muito. E eu só vi esse médico uma vez, 2 vezes. A última vez foi esse dia. Aí, um ano depois, certinho, em março, eu vi ele novamente. E eu contei o que tinha acontecido aquele dia. Que esse dia eu chorei muito, eu não podia chorar. Eu chorei, porque foi muito... Eu até me arrepio de lembrar. Eu chorei muito, porque eu fiquei impressionada. Foi impactante pra mim, né? E veio uma enfermeira correndo, o que tá acontecendo? 4 enfermeiras pra poder me socorrer ali. Eu, não, tudo bem, tô feliz, tô chorando de feliz. Ela, não, por favor, não faça isso. Mas com nós, porque você... Eu tava numa aula de gente pra bater as cacholetas mesmo, né? Eu nem sabia. E aí, depois daquele dia, as coisas foram acontecendo. Da melhor maneira, né? Porque aquele dia você ia pra casa. Eu tava na semana de ir pra casa, totalmente sem saber o que eu ia fazer. Eu era proibida de viajar, porque eu não tinha condições físicas de voar, né? E eu não sabia o que ia fazer. Tipo, né? A saída não tinha, mas eu só... confiei mesmo em Deus, a confiança. A gente tem que confiar em Deus, a gente tem que ter uma fé, um foco mesmo, assim, e seguir em frente um dia após o outro, Eu não sou de muitos planos, porque não sei o que Deus planeja pra mim, né? Então, deixa Ele planejar por mim. Essa bateria, ela foi o hospital que deu?
Foi alguém que doou? Foi uma empresa que patrocinou? Olha, eu sou um pouco desinformada, um pouquinho, porque até onde eu soube, uma reunião muito grande, esses assistentes sociais, a Rachel e o Elliot, 2 assistentes que até hoje eles me amparam lá dentro, cuidam de tudo pra mim e cuidam de mim. Eu falo, olha, estou sentindo dor de cabeça, porque qualquer sintoma, qualquer coisa que eu sinto, eles têm que estar sabendo, né? Mesmo que eu não queira falar, alguém na minha casa dedura. E eles, não, mas nada, como é que você tá? Tá sentindo dor de cabeça? Tá acontecendo alguma coisa? Vamos marcar um médico, ó, o médico tá marcado, vai pra lá tal hora. Então as coisas acontecem tão rápido, sabe? E graças a Deus eu tenho eles. E eles que providenciaram tudo isso aqui. Eles lutaram por mim lá dentro, sabe? Posso falar que eles lutaram por mim, porque quem quer ajudar um imigrante, né, que não tem documento, que não tem dinheiro, sem seguro, né? E eu chorando, eu implorava pela minha vida, porque como que eu ia deixar minha família, como é que eu ia morrer assim, de mão beijada, poxa, tentei fazer barulho na internet, informando, coisas que não era, eu não sabia como que era que funcionava, né, mas não, americanos também passam por isso aqui, se não tem seguro, não tem transplante. Mesmo você tendo Social Security, se você não tiver o seguro e tiver nessas condições também vai ter problema. Cidadão americano, não tem essa de você ter... Você tem que ter o seguro, que aqui, infelizmente, o dinheiro conta também em relação ao transplante, né? E aí, eles numa reunião lá, eles conseguiram a doação desse aparelho que eu tenho aqui, painelzinho, não sei se dá pra ver aqui. É um painel e 2 baterias. Deixa eu tirar aqui rapidinho. São o meu peso diário, não preciso nem pra academia. E eles não te deixam cansada assim de faltar ar e nada? Não. É suportável. Suportável, eu acostumei. Eu não queria, uma coisa que eu não queria na minha vida era acostumar com isso, né? Eu não aceitava que eu ia sair dessa aqui logo. Mas acabou que sim, Deus me confortou. Eu aceitei a cruz, ficou mais leve. E realmente tudo foi uma fase mesmo, é tudo fase, é de aceitação. Eu falo que a aceitação é muito difícil. É muito difícil, é muito, pra qualquer situação, né? Sim. E pra mim até hoje, tem situações que eu fico, ai meu Deus, que saco, eu trabalho aquilo na mente, eu fico. Isso aqui foi muito difícil, né? Mesmo pra mim. Foi muito, porque eu achei, me falaram que era um coração artificial. Aí eu pensei, vou arrancar meu coração e colocar uma máquina. Que todo mundo pensa assim. Todo mundo pensa, quando fala, tem uma bomba no coração. Aí todo mundo pensa que tem uma bomba no meu coração. Meu coração já não tá aqui. Não, eu tenho um aparelho que tá conectado no meu coração. Na parte de baixo do coração. E vai até o ventrículo esquerdo. Que tem embaixo, tem um caninho até o ventrículo esquerdo. Que ajuda o sangue a circular pelo corpo. Né? Ajuda meus órgãos a ter oxigênio. Bombear oxigênio pelo corpo, pelos órgãos. E eu consigo, como é que fala? Eu consigo ter uma vida mais ativa, graças a Deus. Eu não tenho fraqueza mais. Lógico que eu tenho os meus limites, né? Tenho os meus limites que às vezes eu acho que eu não tenho, mas eu tenho. Tem. É porque a cabeça pensa lá na frente, mas o corpo não responde o que a cabeça tá mandando. O negócio é a cabeça, você tá pensando rápido, mas o corpo não responde. Eu falo assim, gente, eu sou a senhora no corpinho de 30. Eu sou a senhorinha de 90, 100 anos no corpinho de 30. Porque eu me considero um pouquinho assim, mas eu não me considero... A minha mente é jovem, assim, sabe? Eu quero viver... Às vezes eu acho que, como muitos agora nessa pandemia, tá pensando assim, nossa, eu não tô vivendo a minha vida presa dentro de casa, não pode sair, não pode aquilo, outro. Você imagina as pessoas que vivem assim por causa de uma doença, por causa de... É uma doença grave, ou porque não pode, porque tem um problema físico que também não pode sair de casa ou andar, aproveitar. Isso também é difícil, sabe? E aí, nesse problema da pandemia, eu tirei de letra nesse ponto. É isso aí. Tirei, porque eu fiquei 3 meses no hospital diretão, então 3 meses dentro de casa, pra mim foi de boa. Tava em casa, né? Sim, foi de boa. Agora eu tô aproveitando que eu dou uma voltinha aqui e acolá. Sim. Mas a gente tem que se cuidar, né, gente? Por favor, respeita os amigos igual eu, que não posso ter contato, não posso, né, com todo mundo, infelizmente. Usem máscara mesmo. Respeita essas pessoas que não podem, já tem as limitações mesmo do dia mesmo, do físico dela, do problema físico.
a gente ter o cuidado da gente também um com o outro é uma forma de mostrar amor ao próximo, Sim, né? Se sim. cuidando e tudo Sim. mais. E valorizando também, gente, os momentos que parecem tão simples e que não são tão, assim, parece que não são tão importantes. Então eu sempre falo, valorize a tua família, valorize o teu trabalho. Tenta olhar a circunstância que você se encontra agora e achar uma oportunidade nessa circunstância. Ah, mas eu não estou feliz com o meu trabalho, eu não estou feliz com a família que eu tenho, eu não estou feliz. Por que você não está feliz? Talvez você esteja num posicionamento enxergando a situação negativa, mas tente mudar e se colocar em outra situação e olhar de outra forma, para você achar uma oportunidade, para você também não perder o que você pode estar de riqueza nas suas mãos. Às vezes você está com a riqueza nas suas mãos, mas não está valorizando, não consegue enxergar. E Mainara é um exemplo disso, né? Tá vivendo um dia de cada vez. Um dia de cada tá vez. na house clean, né? Tô tentando. Tá assim, no house clean. Tentando ver os meus limites, se controlando. Né? Que aí o pensamento manda, mas aí tem que frear. É igual eu falo, dia a dia, um dia após o outro, eu tô me conhecendo agora. Querendo ou não, tô me conhecendo ainda esse lado meu frágil, vamos colocar assim, né? Porque eu não me via tão fragilizada. Eu nem quero também muito, porque não quero dar uma de coitadinha, pelo amor de Deus, não né? É vítima, não é vítima. Eu quero manter me sentindo forte comigo mesma, para ver que tem dia que eu me sentindo forte, tem dia que eu me sinto, quando eu tô pra baixo, eu já fico tão assim, imagina se eu me sentir muito vitimizada comigo mesma, com a minha situação, e acabou, acho que eu não vou nem existir mais, não. Eu acho que o pior é a pessoa se vitimizar por um problema. Né? Isso aí é pior a situação. É algo muito sério, você tem uma máquina que você tem que carregar 24 horas dela pra você ficar em pé. Sempre ligada, não pode faltar Não pode faltar bateria. Ela traz sempre consigo uma bolsa extra, que a gente esqueceu de trazer pra cá, né? Não, tá ali na ali. Então. É verdade. Aí tem essa bolsa extra que quando tá acabando a bateria da máquina, ela precisa rapidamente já trocar pra não deixar acabar a bateria. Né? Não vai acontecer. E às vezes as pessoas estão reclamando porque estão trabalhando. Estão reclamando porque ficou gripada. A minha mãe tem que lembrar o tempo todo que não pode. Então, assim, você que está aí conectado conosco agora no Philly Helpline, seja resiliente, tenta olhar para a sua situação angustiante, sua situação de dificuldade e tenta descobrir uma solução, tenta descobrir uma oportunidade, tenta reverter essa situação, que isso que é resiliência. É você se encontrar numa grande dificuldade e emergir, subir, olhar para o alto, olhar para frente. Não ficar olhando para baixo, não se vitimizar. Porque no que a gente se vitimiza, a gente mesmo fica muito negativo, né? Contamina a gente, ficamos para baixo e não conseguimos mais avançar. E também acaba contagiando o outro, né? A pessoa negativa, quando tá com outro negativo, ou senão ela fica assim, ai, meu problema, você tem que, ai, coitada de mim. Ninguém quer ficar perto. Não, meio Ninguém chato, aguenta. É meio chato, é verdade. Né? Mas essa palavra resiliência eu conheci com você. Porque eu não sabia nem que era resiliência. Você é resiliente. Eu conheci antes de que você, a Cássia psicóloga, né, através da minha, eu conheci você. Antes eu tinha tentado ir no psicólogo, mas ela ficou tão emocionada comigo que ela chorou mesmo, ela chorou. E eu, naquele momento que eu procurei, eu não me sentia que eu precisava de ajuda mesmo. Não me sentia porque eu não me emocionava mesmo, não me emociona ainda mais assim, de uma forma diferente. Eu não conseguia ver o meu problema. Pra mim, era uma situação que eu tava vivendo, mas que eu sempre achei e acho que eu vou contornar de alguma maneira. Mas eu vou contornar um dia após o outro. Mas aí eu comecei a me abrir, falar o que eu tinha vivido e tal. Todo mundo falando que eu tinha que procurar uma psicóloga. Eu falei, pra que uma psicóloga, gente? Eu tô bem comigo mesma. Poxa, eu sei que eu tenho que aceitar. Já aceitei, né? E aí, quando eu conheci a primeira psicóloga, ela se emocionou e chorou. Nossa, eu acho que ela tá precisando de ajuda. Acho que ela tá com algum problema. Aí ok. Aí essa minha amiga Aminda, que ela foi minha tradutora, da minha mãe, que minha mãe aproveitou dela, né, Aminda? Minha mãe, nossa, fazia
Ela ajudou muito a minha Amanda. mãe. Ela ajudou muito a minha mãe na época que eu tava lá antes de eu fazer cirurgia, eu pedia para as amigas virem cuidar da minha mãe. Porque ela ficava toda desesperada. E aí a Minda tava no meio também, né? Aí a Minda sempre pegou no meu pé. Mainara, você precisa de um psicólogo. Você precisa de um psicólogo. Aí até que um dia ela te conheceu, acho que no trabalho dela. No hospital, conheci a Minda também. Eu tava acompanhando uma família que tava no meio de um tratamento também. E a Minda era intérprete também da família. Sim. E aí eu conheci a Minda, que a Minda me apresentou a Mainara. Eu falei, amiga, não tem como você fugir. Eu já conheci uma pessoa, um psicólogo que fala português. Agora Pronto. você vai ter que ir. Meu Deus, ok, me passa o contato que eu vou falar com ela. E assim foi. Aí hoje eu fiz de tudo pra ela estar aqui, pra ela, você gosta de falar, lembrar de muitos amigos, que eu vou citar alguns nomes. A Cláudia do Adelso, pra dar uma referência melhor, foi uma pessoa também que nos surpreendeu, me surpreendeu, encheu muito meu coração de alegria, assim, foi uma das pessoas que esteve do meu lado nos dias muito difíceis, de notícias, de, sabe, decisões. Ela esteve comigo, a Rose, que não precisava. Rose, você pode passar a noite comigo? Que quando eu aceitei minha cruz, antes, Cássia, eu não aceitava nem que ninguém ficasse comigo no hospital. Eu não queria incomodar. Isso também é uma coisa muito difícil, porque quando a gente não se aceita a situação... É uma fuga. A gente não quer que ninguém esteja, mas quando eu vi que eu precisava de pessoas para me dar um suporte, que fosse a presença mesmo dela aí, saber que eu podia pegar na mão dela, eu tô aqui, por favor, me dá força, que eu peguei em você, né? Desculpa, gente. Não. E aí... a Rose também estava lá, sabe? Não media esforços, não media a hora. Ela ia trabalhar no dia seguinte, ela já ia de lá pro trabalho, do hospital pro trabalho. A minha madrinha, a Idione, um grande beijo que a Idione voltou pro Brasil há um pouco tempo. Minha comadre, meu marido, meus filhos também, que fizeram de tudo para me deixar feliz, sabe? Nossa, ficavam, quando eles podiam ficar comigo lá, eles eram a minha alegria. Só de ver eles do meu lado, para mim, já era A parte difícil é quando eles iam embora. Eu preferi que não tivesse ido, às vezes, porque eu ficava triste porque eles iam embora e eu ficava sozinha de novo, sem eles, né? Gente, desculpa se eu esqueci de alguém. A minha mãe... A Raquel, que tem A minha o mãe... Adelso tá falando de uma Raquel. A Rachel. A Rachel é a Raquel. A Rachel é a assistente social. Então é esse mesmo. Deixa eu ver mais quem aqui. A minha mãe não precisa falar muito da minha mãe. A mamãe tá aqui nos comentários aqui, ó. Toda orgulhosa. Beijo, Lúcia. A minha mãe é uma guerreirona também, que tá deixando de viver a vidinha dela pra poder estar aqui comigo do meu lado e, sabe, e às vezes a gente se bate de frente, que ela quer, ela me freia, porque às vezes eu tô indo, não, volta aqui que você não pode, né, eu tô aqui por causa de você, pra cuidar de você, e eu fico, não, mas eu não preciso não, eu deixo aí. E aí, assim, coisa de mãe e filho, mas ela sempre cuidando de mim, sabe, Deus abençoou muito a minha mãe também, minha madrinha Inês, que também está sempre do nosso lado lá, minha comadre Angélica, a família dela, minha filhada Maria Clara, que é a filha dela, meu compadre, a Juliana, que cuidou dos meus filhos, a Elza, que cuidou dos meus filhos, nossa, que eu tive que esquecer deles, né, uma parte desse tratamento, porque eu tinha que me concentrar em mim, sabe, pra me ter força. A resiliência aí teve que ser muito grande, porque eu tive que focar, eu tinha que largar os meus problemas, porque os médicos falavam assim, a gente não tá encontrando a saída pra te salvar. E eu falei assim, mas o que eu tenho que fazer? Descansa. Esquece e descansa. Porque eles falam assim, esquece do mundo e descansa, porque você tem que guardar força. Então eu larguei os meus problemas de verdade, que era trabalho, né? Porque eu tava muito ligada no trabalho ainda. E os meus filhos, porque eu ficava pensando se comeu, se dormiu, se tomou banho, como é que tava. Que é tudo pra você, né? E porque eles eram a minha rotina. Há 12 anos eles eram minha vida mesmo. O sentido da minha vida mesmo, de verdade, são os meus filhos. E aí eu ficava, não, eu tenho que focar na minha saúde agora para eu poder cuidar deles no futuro. E foi aí que eu acho que o meu foco mesmo deu certo, de alguma maneira. E essas pessoas foram muito importantes para mim. Que eles ficaram estudando em Riverside e as meninas cuidaram dele, sabe? Pra eles foi até bom, porque eles se divertiram muito. Sim. Eram pessoas que eles gostavam de estar. Minha madrinha cuidou muito dos meus filhos também. A Elza, que doou o tempo dela também para os meus filhos. Minha comadre também, a Elza. A Juliana, sempre também
É, assim, pessoa maravilhosa, que eu espero estar logo com todas elas, poder dar um abraço, sabe? Porque eu tenho muita gratidão. Eu saí daquele hospital com uma gratidão tão grande. Isso é importante, Nossa, né? mas uma gratidão. Isso é muito importante. Não esqueçam de Uma ser grato. gratidão, assim, as pessoas que estiveram com a gente. Oração do Brasil, de outros países. Beijo, Brasil. As amigas do Brasil, as amigas que moram fora do Brasil também, em outros países, que a gente se comunicava, se falava. Elas me deram muita força nas madrugadas, que eu não dormia, que lá era de manhã e aqui era noite. Aí elas me davam apoio também. Nossa, sabe? Uma comitiva de gente. Eu acho que Deus trabalhou em todos os detalhes. Tudo. E até hoje eu vou encontrando pessoas maravilhosas. Hoje eu tô aqui com você. Isso. Né? E assim Deus possa providenciar uns dias melhores para todo mundo, porque é isso que a gente quer, né? Saúde para a população do mundo, no caso. Sim. Né? E na verdade você acaba sendo um exemplo e você é uma missão. Porque no que você vive, você ensina o outro a viver e a valorizar os detalhes da vida como são importantes. Ou seja, quando eu falo aqui várias vezes aqui no programa, com outros palestrantes, com outras pessoas, gente, tenha tempo de qualidade. Sim. Tira um tempo pra você. Você não aguenta ficar sozinho consigo mesmo? Imagina você que ficou lá 3 meses. Quantos meses você ficou sozinha no hospital? 3 meses. Teve que aguentar ficar sozinha consigo mesmo. Imagina se tivesse mal resolvido isso. E agora, eu fiquei pensando, pra mim, mamão com açúcar nessa pandemia, né? Nessa quarentena que a gente teve que viver, porque é você, só que aí foi um pouquinho desafiador, porque quando a gente tá com a família inteira, né? Sim. Que aqui pra todo mundo, pra alinhar né? as coisas. Mas foi ótimo, pra mim foi muito bom, mas porque eu descobri que nós temos limites e a gente precisa do outro. É isso aí. Mais do que nunca, sabe? E a minha gratidão, essas pessoas, acho que eu ficava imaginando, Cássia, como que eu ia pagar essas pessoas? Olha que nas igrejas, sabe? As igrejas que me visitaram lá no hospital, as pessoas que fizeram campanha pra mim fora do hospital, será que eu ia fazer isso também? Eu ficava me questionando. Será que eu ia me doar dessa maneira? Meu Deus, como que eu vou pagar essas pessoas? Porque era uma comoção, era uma forma de... Eles me davam força dessa maneira, porque eu vi como que o ser humano precisa do outro para poder criar força também, né? É isso aí. E a resiliência, eu acho que é isso também. Sim. A gente vê o outro para a sua vida. Você fala assim, olha, eu tô com um problema, mas você não quer compartilhar e você sofre com aquilo. Sofre. E aquilo ali você acaba morrendo por dentro, acaba assim... O corpo vai reagindo. Isso, pesado. Exatamente. Isso aí eu falo pra você, literalmente. Comunidade, você que está aí, comunidade brasileira, hispana, portuguesa, você que está aqui na Pensilvânia, New Jersey, e na Flórida, Brasil, todos vocês que estão aí conectados conosco, grande beijo, curtam, compartilhem essa live, porque vai ajudar muita gente que está com baixa autoestima, gente que está querendo desistir da própria vida, gente que está reclamando dos filhos, reclamando da família, reclamando do trabalho, reclamando da vida. Né? Faz parte. Né? Você é ser humano, eu respeito, mas nós temos aqui um exemplo de vida que quer viver e quer te ensinar hoje, através dessa live, a viver também. Viva um dia de cada vez, mas com qualidade. Viva um dia de cada vez valorizando os pequenos momentos da sua vida. Desde escovar os dentes. Nossa! Né? Nossa! Sozinho! Às vezes você... Nossa! Né? E o dentista fala, vai devagar. É verdade. Detalhezinho, gente, que às vezes a gente acha que... Você não percebe, né? Sim. Só percebe quando você vê que não tem capacidade de fazer aquilo. Um simples gesto de escovar o dente. E na segunda-feira, no programa da Voz da Comunidade, nós tivemos um tema sobre papéis. Será que você tem feito o seu? Depois você pode entrar aí na Rádio Filho USA, que o programa está gravado. E nós falamos exatamente disso. Porque as pessoas confundem e fundem, né, o seu papel profissional com o papel da família, com o papel religioso. E ele não quer viver o momento de ser humano, de sentir as emoções. Olha só a dificuldade que você teve de aceitar a ajuda do outro porque você era muito independente, muito bem resolvida, super ocupada, né? Então aí de repente acontece alguma situação que você tem que fazer aquele luto, reconectar com outros pensamentos, né? Com outras fontes de ideias,
para você construir uma nova vida. Com Você certeza. traçou uma nova vida. Então eu deixo esse recado para você que está aí, comunidade que está nos assistindo. Compartilhe esse vídeo para que você venha ajudar outras pessoas que talvez nesse momento estão querendo tirar a própria vida. Enquanto a Mainara está cada dia mais buscando mais vida para ela. Amém. Assim, Né? E Deus vai te dar muito mais vida. Amém. Você é um exemplo. E Obrigada. Deus vai te honrar nos teus sonhos. Amém. Tá bom? Qual o recadinho que você deixa para a nossa comunidade aí que está nos assistindo? Qual é o lema, o seu lema e qual é o recadinho que você deixa? Aí eu pensei tanto. Eu pensei, gente, das perguntas que eu acho que poderia fazer, que ia ser mais difícil ia ser essa, mas a gente sempre precisa do outro. A gente, essa pandemia trouxe aquilo que eu falei antes, quando estava vivendo a minha situação, e que eu falei agora também. A gente precisa um do outro. A gente não vive sozinho mesmo, sabe? No problema, ou na alegria, a gente precisa, a gente é conectado, sabe? De alguma maneira a gente eu não sei como, mas a gente precisa para ter. Quantas pessoas a Cássia e o filho USA ajudou a alimentar, né, dando a cesta básica? Quantas pessoas que de repente, naquele simples gesto de dar uma comida, elas se sentiram acolhidas, se sentiram importante, sabe? Eu tenho certeza, isso como se chama isso? Empatia? Não. Empatia. Empatia, né? Empatia. Com o outro. Isso é muito importante, gente, porque às vezes a compreensão do próximo, a gente não, sabe? Ser mal compreendido. Tá, vou resumir. A gente precisa um do outro, sabe? É um dia após o outro, nos problemas, tudo vai se resolver, tudo passa. E tenha fé. E tenha fé. Se você acredita num Deus vivo que pode fazer todas as coisas, é Ele que está mantendo a nossa amiga aqui viva e cada vez viva. Amém. Né? Porque a sua força é a força de muitos. Amém. Isso é vida. Isso é vida. Eu agradeço de coração. Eu te agradeço. Tá? Como tudo que começa, termina. Se precisar, tô aqui de volta. Né? E mais pra frente, com certeza, você vai voltar. Amém. Pra contar mais ainda um pouco da sua história. Mais um pouco, passar mais força pra gente, né? E eu agradeço pela sua presença. Eu tenho certeza que muitos ali foram abençoados com a tua história, com a tua força, com a tua resiliência. E conforme eu falei, você que está aí, seja resiliente. Se você não entendeu até agora o que é resiliência, o que é empatia, assista esse vídeo novamente, né? Para você entender o que é resiliência, que é exatamente isso, é a Mainara. A Mainara representa a palavra resiliência. Resiliência, empatia e amor, né? É isso aí. Né? Obrigada, e vocês que estão aí conectados conosco, curtam, compartilhem esse vídeo para abençoar outras pessoas. Nesse momento quero agradecer também os nossos sponsors, né? Que é o Dom Pedro, né? Que está aí sempre, apoiou bastante. O tio Pepe, o Sérgio também, restaurante que nos apoiaram no tempo de pandemia aí, com entrega de marmitas. O Dom Pedro ajudou com alimentos. Temos a Signarama, que faz todas essas artes aqui maravilhosas, faz cartão de visita, né? Faz estamparia de camiseta. Então, se você está precisando de algum serviço de marketing, né? Temos a Signarama. Temos também a barbearia do Daniel, que é o Back to Basic Baby Shop. Eu não sei falar inglês ainda. Temos o estúdio Bianca Mega Hair também. Beijo pra você, que é uma das nossas sponsors também, que faz um excelente trabalho. Temos também o estúdio Carla Riccioli também, que é maravilhosa. Tem ótimas prestações de serviço para você que quer ficar linda. Mais bonita ainda, né? Porque lindas nós somos. Né? E hoje, exatamente hoje, o Brazilian Hairstyle abriu as portas e estão com serviços novamente ativos. Temos também ali o Northeast Car Repair. É assim que fala? Northeast Car Repair. Né? Repair. Tá certo. Que é ali onde eu comprei meu carro. E você que está precisando de um carro, vai ali no Tavares, no Northeast, que está aberto ali. De segunda a sábado, nós temos várias pessoas para estar te atendendo ali. Temos serviços também de conserto de carro, troca de óleo. Eu não entendo disso direito, mas vai lá que você vai se dar bem. Lá você resolve vai resolver teu problema, tá bom? Temos o Via Brasil Fashion, também sempre com umas roupas lindas e maravilhosas.
Temos também o Puro Sabor, sempre com uma comida fitness, sempre uma comida saudável. Então eu recomendo para vocês, tá? Parabéns por estarem aqui conosco. Compartilhem, curtem esse vídeo, tá bom? E fiquem esperando o próximo tema para sexta-feira que vem no Philly Helpline, onde nós vamos estar tratando aqui de assuntos de saúde mental, saúde física e principalmente de resiliência. Ótima, tá sendo ótimo. Beijo para vocês. Beijo, Fica com obrigada, Deus. Tchau, tchau.